A paz do Senhor, amados. Toda hora e toda glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados, eu venho aqui fazer este vídeo. É um vídeo que é um assunto, digamos, que eu estava a meditar muito sobre esse assunto. Eu estava a meditar sobre esse assunto desse capítulo à medida que eu estava a meditar, e eu me perguntava, ou seja, eu perguntava ao Senhor, perguntava no meu coração, né? E enquanto eu ficava ali a perguntar, eu perguntava, Senhor, mas por que que tem havido tanta confusão, tem havido pouco, como que eu posso dizer, pouco esclarecimento nessa matéria da questão dos profetas. Se é verdade que há profetas, existem ainda profetas, e se é verdade que também há falsos profetas, como diz a sua palavra, e se é verdade que há doutores que ensinam a palavra, se é verdade tudo isto, e por que tanta confusão? Por que não há ensinamento, o que eu posso dizer, que possa tirar dúvidas nos corações das pessoas? Pelo contrário, o que tem havido mais mais dúvidas. Pessoas, em vez de ensinarem corretamente, realmente, que isto é assim, isto é verdade, isto é mentira, e que realmente existe o bom e existe também o mal, mas é tudo na base de deixar tudo no ar. Estão a perceber? Deixar tudo no ar, de uma forma de amedrontar as pessoas. Não, 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 não confiem, não confiem, não, 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 cuidado, não há profetas, não, 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 tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado, não confiem em profetas, não confiem, não confiem, não confiem. Oh. E eu comecei a meditar sobre isso e disse, mas espera aí, então, mas a palavra, a própria palavra, está a dizer que é verdade que a palavra diz, é maldito o homem que confia no homem, mas isso também tem a sua a explicação do que isso realmente, no fundo, está a querer dizer. Não está a querer dizer que simplesmente não podes confiar no ser humano. Não está a querer dizer isso. Mas isso está a querer dizer que você não pode colocar toda a tua confiança no ser humano. Antes, primeiro, tem que ser a Deus. Ok? E daí, por isso que Deus também está a recomendar noutros sítios que também, para poder ouvir e aceitar, digamos, os seus profetas, e confiando também em Deus, e assim terá uma vida longa ou próspera, etc. A palavra também diz essas coisas todas. Mas agora fica assim. Bom,
Se alguém se disser, não confia nos profetas, então depois como é que fica? Fica uma contradição, ok? Fica uma contradição. Mas por que as pessoas vão buscar essa palavra? Não confiam nos profetas. E as pessoas depois ficam com medo. Por quê? Por causa de muitos falsos profetas. E essa questão coloca muito medo nas pessoas. Então ali, a forma mais fácil para não haver ali, sei lá, nem sequer equação, nem análise, coisas assim. Então diz logo, não confia nos profetas. Mas onde é que as pessoas foram buscar essas ideias? Então, essa preocupação, nessa meditação, então eu voltei outra vez em Jeremias 29, né? Onde Deus, quando manda, não é? Quando permite que o seu povo fosse quando foram cativos na Babilônia, Deus diz que é para não ouvirem, para não confiarem nos profetas deles, para eles não confiarem nos seus profetas. Mas agora nós temos que perceber qual é o sentido que Deus falou isso. Não quer dizer que não podem confiar nos profetas. Até porque já havia profeta. Mas não no meio deles. Havia profeta onde eles saíram, que era o Jeremias. Mas Deus está a dizer que no vosso meio... Vamos lá ler. Jeremias 29... Vamos lá ver aqui no verso 8 em diante. Até verso 9. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados. Verso 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, disse o Senhor. Então, nós estamos a ver que está bem explícito que o Senhor está a recomendar para aquele elenco todo que foi cativo lá na Babilônia, no meio deles, como Deus já conhece os corações das pessoas, Deus sabia que entre eles não havia profeta nenhum, que ele não tinha levantado profeta nenhum, ok? Deus não tinha levantado profeta nenhum. Então ele avisa antecipadamente, diz que para não... Ok? Diz que não vos engane os vossos profetas. Ele disse que, olha, para não se enganarem, para não se deixarem enganar sobre os tais profetas que se levantem no meio deles. Para não se deixarem se enganar. Por quê? Porque ele não levantou profeta nenhum. Estão a perceber? Então, isso foi uma mensagem para, naquele momento, naquele local, devido ao que estava a se passar. Ok? Mas atenção, não quer dizer que isto
era para eternamente não confiarem nos profetas. Não é isso. Atenção. Era para aquele momento, em situação que eles se encontravam. Porque é aqui onde as pessoas andam a fazer confusão. E o Senhor veio, quando eu estava a meditar, nessas perguntas todas, então o Senhor trouxe-me a revelação do porquê. O porquê aquele povo naquela época andava a perseguir tantos profetas. Por quê? Porque eles vinham nesses versículos, ok? Nesses versículos, o que eles faziam? Isso foi a revelação que o Senhor me deu quando eu estava a meditar, ok? Se irmãos não sabem, eu tenho um dom que eu tenho, que às vezes estou a ler a palavra, de repente o que estou a ler e também começo a ter visão e vendo das coisas que aconteceram naquela época daquilo que eu estou a ler. Começo a ter visão. Começo a ver como se fosse um filme de como é que as coisas aconteceram. Ok? Isso começou logo desde a minha conversão. Começou logo ali. Ok? Às vezes alguém está a pregar, pode estar a pregar, e o Senhor pode me dar interpretação da mensagem que a pessoa está a pregar, mas me dando automaticamente a visão do realmente o que estava a acontecer naquela altura, naquela época, sobre aquilo que o pregador está a pregar. E algumas vezes, no princípio, algumas igrejas, eu me levantava até para interpretar, etc. Bom, e pronto, naquela época também as pessoas não sabiam, nem sei também, essa época também, porque essa questão mesmo é um bocado complicada, as pessoas já não acreditam nessas coisas e as pessoas depois começam a te olhar de uma forma estranha. Esse aqui é o problema, por isso que eu digo que estou a dizer, será que essas pessoas que dizem que são doutores, mas sabem mesmo ensinar as coisas profundamente como deve ser? Ou, pelo contrário, ainda matam a fé das pessoas? Porque é um perigo, atenção, é um perigo quando algo é luz e você tentar colocar aquilo como treva. É um perigo muito grande, irmãos. E então, vamos lá no nosso assunto. Então, aqui Deus, o que Deus está a fazer? O que Deus está a fazer aliás, deixa eu acabar o raciocínio ainda. O que Deus me mostrou é que naquela época maltratavam e perseguiam os profetas porque eles viam nesse capítulo então traduziam aquilo para o benefício deles e nesse sentido para perseguir o profeta. Por quê? Quando o profeta dizia alguma coisa que era contra eles, então para eles o profeta era mau, não prestava. Então o que eles faziam? Eles viam para esse capítulo, esse versículo, como uma prova de poderem o perseguir, como se fosse, não, esse não é de Deus. Olha, vamos dizer, exatamente foi o que aconteceu com Jesus. Também Jesus fizeram a mesma coisa. Acharam que, não, esse não é de Deus, porque se fosse de Deus, tinha que vir, tá, não sei o quê, e vir aqui como Davi, não sei o quê, lutar, tá, não sei quanto. Então tinha que vir aqui, não vir aqui contra certas coisas, está a perceber? Contra as nossas práticas e não contrariando aquilo. Estás a perceber? Então é nesse sentido que eles também faziam. Por isso que em Lucas, não me lembro o capítulo, mas onde diz que vocês são como vocês próprios estão como se estão a testemunhar que vocês são os filhos dos vossos pais que andavam a aniquilar os profetas. Está a perceber? Que
desejavam aqueles que lhes pregassem coisas lisonjeiras, que agradavam os seus corações, a esses que eles aplaudiam. Para eles, esse é que era profeta. Que não dizia coisas plausíveis ou coisas lisonjeiras dos seus corações, para eles, não era profeta. Então, exatamente é isso. Foi isso que Deus me revelou, que me mostrou ao meditar. Que é nesse sentido que eles perseguiam os profetas. Eles viam aqui nesse versículo e aproveitavam para o benefício próprio que, pronto, ele está a nos contrariar, está a vir com profecias contra nós, então esse não é de Deus. Porque se é de Deus, ele tem que vir com boas profecias para o nosso bem. Para eles era assim. Então o que acontecia? Eles aniquilavam os profetas. Por isso que Jesus profetizou, disse: ai de vocês que maltratam, que perseguem, que aniquilam os profetas. Está a ver? Que o juízo será tremendo. Ok? Por isso que em Apocalipse diz que Deus vai dar o cálice, não é? Vai ser 3 vezes mais daquilo que eles fizeram. Bom, então já temos entendimento da má interpretação desse versículo que nós acabamos de ler. Que isto está a querer dizer, não está a querer dizer que para negar qualquer profeta. Não está a dizer isso. Está a dizer naquele tempo, naquele momento onde eles se encontravam, para não darem ouvidos àqueles profetas, porque Deus não tinha levantado profeta nenhum no meio deles. Entenderam? Não vamos pegar isto e usar isso como se fosse em qualquer meio onde nós estivemos. Não vamos dar ouvido ao profeta porque está escrito no vosso meio, Deus não levantou profetas, não vamos dar ouvidos. Cuidado com essa interpretação. Tem uma forma de nós podermos trazer isso para a nossa vida. Eu vou falar isso já a seguir. Portanto, eles pegavam isso e faziam desta forma. E é isso que está a seguir hoje em dia também. Que as pessoas hoje em dia pegam nisto, quando leem isto, dizem assim: não. Não deem ouvidos aos vossos profetas, não confiem nos profetas, porque Deus não levantou profeta. Mas quem que disse isso? Deus não levantou profetas. Esse contexto está errado. Assim, a semente do diabo é lançada e fica lá. E as pessoas depois ficam ali perturbadas. Ok? E a dúvida depois permanece nos corações das pessoas. Tenham muito cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Cuidado conforme tem se ensinado. Ok? Muito cuidado. Muito cuidado. Porque ao querer chamar o que é luz de trevas, já sabem que isso pode dar inferno. Porque se o que um profeta pode estar a falar e trazer é do Espírito Santo, e chamar o Espírito Santo de trevas, é um perigo muito grande. Então temos que ter cuidado. Agora, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos trazer, conforme sempre costumo dizer, nós podemos pegar a Escritura e trazer para a nossa vida? Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos pegar nesta mensagem e trazer para a nossa vida como? Saber que quando é que Deus levanta um profeta? Nós temos que saber quando é que no nosso meio se é levantado um servo de Deus, um profeta ou não. Então, se nós soubermos que foi levantado, então
nós temos que procurar também confiar e crer, não é? E crer em Deus daquilo que o seu servo está a nos trazer. Ok? Agora, desculpa. Agora, se no caso é um profeta que não é profeta, que não foi levantado a Deus, também tem as normas que nós devemos seguir, ok? Procurar verificar o que a Bíblia nos diz, para nós podermos verificar. Como diz que as profecias devem ser analisadas, ok? Devem ser analisadas. Agora aqui pode dizer, não, então aqui é uma contradição. Então, se a profecia tem que ser analisada, então nós não podemos confiar em profeta. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A questão de confiar em profeta, tem a ver com confiar no sentido que ele é o servo de Deus. Estão a entender? Confiar que ele é servo de Deus. Não vamos fazer confusão. Agora, sendo ele uma pessoa, um ser humano, pode errar, pode cometer erros. Por exemplo, ele pode receber uma mensagem de uma forma, como é que eu posso dizer isso? De uma forma alegórica. A Deus recebe de uma forma alegórica que aquela mensagem, isto aqui está um bocado, está a ficar meio coisa, que aquela mensagem está a lhe mostrar uma coisa típica, não sei como, e ele não souber interpretar aquilo como deve ser para depois passar a mensagem como deve ser. Ele pode errar nesse sentido. Isso acontece também. Ok? Mas quando ele passa aquilo de uma forma bate certo daquilo que ele viu e conseguiu passar a mensagem, então as coisas funcionam. Estamos a entender? As coisas funcionam. Está a ver? Por isso que há alguns que às vezes são tidos também de falsos profetas por causa disso. E às vezes não é. Às vezes não é falso profeta, mas às vezes é falta de entendimento, falta discernimento, falta sabedoria, ok? Falta ali essa parte ali de descodificar, porque quando é alegórica, aquilo é um código. Tem que saber descodificar. Estão a perceber? Então esse aqui é o problema. Esse pode ser um dos problemas que pode acontecer. Ou, se ele não estiver nos seus melhores dias, vamos falar assim, ele está desviado, não está a buscar mais o Senhor, suponhamos que está em pecado, etc., pode ser usado por o inimigo. Estão a ver? Mas, ao analisar a profecia, nós saberemos. Está a perceber? Nós saberemos se aquilo é conforme a Deus
fala daquela forma ou não. Está a ver? Mas confiar que este é servo de Deus, isso é diferente. Nós podemos confiar que este é o homem de Deus, esse é servo de Deus. Tu estás a dizer ali, para não confiar, não estás porque Deus não levantou. Mas o que Deus levantou, podemos confiar que é de Deus. Este é, sim, servo de Deus. Podemos confiar que é servo de Deus. Agora, não podemos... não, eu não sou os profetas, porque eu não confio nos profetas. Isso é perigoso. Temos que ter muito cuidado, ok? Fica essa atenção, fica esse alerta, igreja. Os doutores que ensinam a palavra, ensinem bem as pessoas. Ensinem como é que pode-se analisar uma profecia. Pá, se não tem, então, isto tem que ser mesmo os próprios profetas que devem ensinar isso. Porque se os doutores não conseguem, não sabem, só põem medo nas pessoas, que é para as pessoas não... cuidado, não sei o quê. Então não dá. E a pessoa depois estar a passar um perigo, Deus está a querer passar uma mensagem numa pessoa, etc. Então, como as pessoas têm medo dos profetas, então não podem confiar nos profetas, porque não existe profeta de Deus, segundo as pessoas, e então fica assim. E depois a pessoa passa situações gravíssimas. Às vezes é um perigo no sentido de a própria pessoa que anda a errar contra Deus, e o profeta, que é a boca de Deus, pode vir para poder corrigir essa pessoa. Então, o que é que vem? Não podem confiar nos profetas. Então ali a pessoa passa consequências, vamos falar, cativeiros e cativeiros. Estão a entender agora? Pronto. Deus abençoe. Fica assim a mensagem.